Eu sou professor de meditação transcendental e eu fui recentemente nomeado diretor de pesquisa do Instituto David Lynch. Como vocês devem saber, a Fundação David Lynch ela apoia diversos projetos relacionados à implantação de meditação transcendental. E eu fui nomeado diretor de pesquisa do Instituto David Lynch aqui do Brasil. E também trabalho ainda como colaboradora da UFRJ, desenvolvendo pesquisas nessa área de desenvolvimento de consciência. O pensamento poderoso é aquele que se realiza porque está em contato com a natureza, com a lei natural. Mas e aí, como é que a gente se prepara para então poder ter pensamentos que estejam a favor, né? Estejam conectados com essa força da natureza? E é isso que Maharishi propõe, justamente através desse trabalho da técnica da meditação transcendental. Então vamos entender um pouco como é que o cérebro funciona e como é que a gente pode trazer essa purificação para o cérebro para que ele esteja funcionando de uma maneira mais permanente neste estado. Então, como eu falei inicialmente, quando o cérebro está funcionando nesse modo referente ao objeto, o que acontece é a entrada de estímulos, né? Podem ser estímulos visuais, estímulos auditivos, que entram a partir dos nossos órgãos sensoriais e vão ser processados pelo cérebro dessa maneira referente ao objeto. Então, quando o cérebro está processando desta maneira, o que acontece é que determinadas áreas cerebrais estão ativadas deste modo também. Então, o que vai estar mais prevalente é o córtex posterior, que é justamente a região mais de trás, né, do córtex cerebral, que é onde está localizado os córtices sensoriais. O córtex vai estar funcionando de maneira prevalente na frequência gama, que é a frequência justamente relacionada a funções cognitivas de concentração. Quando a pessoa está concentrada em determinada atividade, está executando alguma tarefa, o que acontece no cérebro é a prevalência de ondas gama, que é de uma frequência mais alta, acima de 25 Hz. O tálamo, que é uma região central, isso aqui não vai aparecer aqui. Não parece, é a região aqui mais central do cérebro. O tálamo, o que ele faz? Ele recebe estímulos e reenvia para o córtex. Então, para não enviar estímulos desnecessários, é como se o tálamo fizesse um tipo de filtragem. E o tálamo pode funcionar também de duas maneiras. Quando está em referente ao objeto, o tálamo funciona no modo tônico. E o circuito prevalente é o circuito frontoparietal. É um circuito específico que funciona principalmente levando esses estímulos do córtex posterior para o córtex pré-frontal, onde eles vão ser executados. A principal função do córtex pré-frontal, uma das principais funções do córtex pré-frontal, é regular essas funções executivas e reenviar as informações para o restante do córtex para serem executadas as funções específicas. Quando o cérebro está no modo autorreferente, grande parte dos estímulos vem aqui pela medula para chegar até ao cérebro. E o cérebro está funcionando de uma maneira diferenciada que vai estar caracterizando esse modo autorreferente de funcionamento. Então, o que vai estar prevalente vão ser ondas alfa 1, que são ondas mais lentas, são ondas de 8 a 10 Hz. Tem essa referência direta ao estado de transcendência. O tálamo vai estar funcionando no modo burst, que está indicando esse modo de funcionamento autorreferente. E o circuito prevalente vai ser o DMN. O que é DMN? DMN se chama Default Mode Network. É um circuito que foi descoberto relativamente recentemente. Foi em 2001, por um pesquisador chamado Rachel, que ele percebeu que quando a pessoa não estava executando nenhuma função específica, quando estava em repouso, não estava fazendo nada, esse circuito, o DMN, que é um circuito que une principalmente o córtex parietal medial posterior e o córtex pré-frontal medial.
E o circuito significa que tem uma ligação ali entre eles, né? Não significa simplesmente que as áreas estão ativas, mas que tem uma ligação entre os neurônios e que está havendo ali uma circulação de informações. Esse circuito fica mais ativado quando a pessoa não está fazendo uma função cognitiva específica. Isso foi uma descoberta bastante importante na neurociência, porque a neurociência clássica, como é que ela estuda as funções do cérebro? Coloca a pessoa para executar alguma tarefa executiva, alguma tarefa cognitiva, né? E aí vê qual função, qual área cerebral está mais ativada quando ela realiza aquela função cognitiva. Então, vocês veem, o próprio método científico é um método mais referente ao objeto, não é isso? Porque busca sempre investigar alguma coisa que está acontecendo fora e como que o cérebro se comporta em relação àquilo. E a descoberta do DMN, foi quando esse pesquisador colocou o indivíduo para não fazer nada, não realizar uma função cognitiva. E aí viu que o cérebro também funciona. E funciona de uma maneira muito específica e que ele chamou de como se fosse a função padrão do cérebro. Ou seja, é como se fosse, quando esse circuito está mais ativo, é como se a gente desse um reset no nosso cérebro. A gente de vez em quando precisa dar um reset no computador, como aqui foi dado várias vezes. Precisa dar um reset para quê? Dar reset, aí ele funciona, né? É aquele descanso profundo. E quando o DMN está ativado, é mais ou menos isso. Você dá esse reset no cérebro. Não é exatamente, mas analogamente é como se fosse isso. E é esse circuito que se ativa de forma prevalente quando a pessoa está fazendo meditação transcendental. Ou seja, fazer meditação transcendental e estar nesse estado de transcendência ativa esse padrão, esse circuito padrão do cérebro. E como se desse esse reset, esse repouso profundo, dá esse reset e a pessoa sai renovada, podendo executar de uma maneira muito mais adequada as funções, as ações que ela precisa no dia a dia. Então o que a gente está buscando aqui é sair dessa dualidade. Será que o cérebro poderia, então, funcionar dessas duas maneiras ao mesmo tempo? A gente não quer deixar de funcionar no modo referente ao objeto. A gente quer continuar vivendo o nosso dia a dia, não é isso? Quer continuar executando nossas atividades. E, aliás, Maharishi fala isso. Nós, seres humanos, temos o direito de viver 200% da vida. Temos o direito de viver 100% da nossa vida relativa, que é essa vida que a gente leva no dia a dia, na relação com os outros, em ter uma carreira, ter família, ter lazer, viajar. Isso tudo está na vida relativa e a gente pode ter isso, 100% disso. Mas a gente pode ter também 100% da vida do absoluto. E para a gente conquistar os 100% do relativo, é melhor a gente conquistar primeiro os 100% do absoluto. Porque desenvolver essa consciência transcendental é dar a base, essa base mais limpa, mais sólida, para que a partir disso, limpando a raiz, né, regando a raiz, a nossa árvore cresça mais saudável e possa dar folhas mais bonitas e frutos mais gostosos. Então a gente vai ter uma árvore que representa o relativo, os frutos, as folhas, 100% disso, plantada em cima de 100% de uma raiz saudável. E é isso que uma raiz propõe. E aí, para isso, a gente precisa entender um pouco como é que funciona essa totalidade. E baseado no conhecimento védico, existem 3 aspectos básicos da consciência. O paradigma da consciência que Maharishi nos traz diz que a consciência é a substância fundamental da natureza. Enquanto a ciência busca os fundamentos da matéria a partir da própria matéria, considerando que a matéria, o cérebro, o sistema nervoso, tudo que é físico, né, seja primordial e busca os fundamentos a partir disso, Maharishi propõe ao contrário, propõe que a consciência seja a substância fundamental da natureza
e que tudo emerge daí, que a matéria vai emergir, vai ser criada a partir dessa substância fundamental que é a consciência. E a consciência, para ela funcionar dessa maneira, existem 3 aspectos básicos, que é o observador, observado e processo de observação. Então, quando esses 3 aspectos estão interagindo, é que a gente pode ter uma experiência consciente integrada, uma experiência consciente total. Então, uma visão do cérebro de totalidade, a gente poderia refletir, ele poderia estar refletindo esses aspectos da consciência. Ao invés da gente ver, entender o cérebro, isso é uma reinterpretação, né, de como o cérebro funciona. Ao invés de interpretar a partir dessa visão científica de funcionamento de áreas cerebrais em relação a determinadas atividades cognitivas e circuitos, isso é uma reinterpretação a partir dessa visão de totalidade do cérebro. Então o cérebro pode estar refletindo esse aspecto da consciência quando ele está funcionando de uma maneira total. Então, como eu falei, mais referente ao objeto é a parte posterior, não é isso? Então essa parte posterior aqui, onde estão os córtex sensoriais, o córtex motor e os córtex sensoriais, seria a área do cérebro referente ao objeto. RO referente ao objeto. Seria toda essa região aqui posterior. O córtex pré-frontal, ele não está mais relacionado à identidade do eu? Uma das funções do córtex pré-frontal é isso. O córtex pré-frontal tem diversas funções. Além de ser o organizador geral das funções executivas, né? Ele também é responsável pela atenção que o indivíduo tem, motivação, resiliência, crenças, criação de hábitos e identidade do eu. A relação do indivíduo com ele mesmo está muito relacionada à forma como o pré-frontal funciona. Então a gente pode considerar que o córtex pré-frontal seria a parte do cérebro autorreferente ou referente ao ser. RS referente ao ser. E o outro aspecto da consciência, que está interagindo com o observado e o observador, é o processo de observação, que seria os córtex associativos, parietal e temporal. Então vamos entender um pouco melhor como que essa consciência pura funciona. Então o que existe de forma absoluta, segundo o conhecimento védico que Maharishi Mahesh Yogi nos traz, o que existe é consciência pura, de forma absoluta. E essa consciência pura, ela tem 2 propriedades, que é inteligência e existência. Ou seja, ela existe de forma absoluta, né? Ela é atemporal, ela não depende do tempo, é adimensional, não depende de dimensão, não depende de espaço, e é sutil. Não depende de sensações corporais, não depende do mundo físico. Então ela é eterna, atemporal e não criada. Maharishi nos diz que a consciência pura é Nitya e Apaurushaya. Isso vem do sânscrito, né? Ou seja, Nitya é eterna e Apaurushaya não criada. Então ela não é uma interpretação humana, não é um conhecimento humano. É um conhecimento da própria natureza, existe na própria natureza. E tem essas propriedades, então, de existência, de existir, e ela também é inteligente. E por ser inteligente, ela pode se observar. Então, tendo essa existência de consciência pura significa o quê? Que ela, não existe um objeto para que ela precise se tornar consciente. A gente, no nosso mundo relativo, a gente tem essa noção de que sempre precisa existir um objeto para a gente ter uma experiência consciente, não é isso? A gente coloca atenção no objeto e tem a experiência consciente porque existe esse objeto, existe o observador e existe esse processo que une os dois. Na consciência pura, não precisa ter um objeto, é simplesmente consciência. Mas como a consciência é inteligente, ela pode o quê? Se observar. Então a consciência, ela se torna observadora de si mesma. Só que só existe consciência por enquanto, não é isso? Então a consciência observadora é consciência, o que ela observa, o observado é consciência, e essa relação que une os dois
toda vez que tem um observador e um observado, tem uma relação de união entre os dois. E esse processo de observação, que é a relação entre os dois, também é consciência. Então, o que existe é consciência na sua forma una e consciência nos seus 3 aspectos básicos de observador, observado e processo de observação. E para existir de forma una e de forma trina ao mesmo tempo, precisa haver uma dinâmica ali para que ela exista dessas 2 formas. E é justamente a partir dessa dinâmica de 1 e 3, de existir 1 e 3 ao mesmo tempo, é que surgem todos os níveis de subjetividade humana e os níveis de objetividade humana e universal, né? De onde surge toda a criação da subjetividade e da objetividade universal. E aí tem uma fita que Maharishi, ao descrever isso, ele fala muito bonito. Maharishi, você já deve ter visto algumas fitas dele, ele está sempre com uma rosa na mão, né? Então ele faz muita referência à consciência pura como sendo a seiva. E a seiva incolore e manifesta é que dá criação a todos os aspectos da flor. E nesse estado autorreferente, a consciência transcendental, ela é autorreferente. Autorreferente significa o quê? Que se refere simplesmente a si própria. E a consciência só pode se referir a si própria quando está nesse estado transcendental. Senão no autorreferente. Vai ser sempre referência a alguma outra coisa. Vai ter um objeto também de referência. E aí nessa fita ele fala isso, explicando como que se dá a criação das partes da flor. Aí ele fala, a consciência sussurra para si mesma e surge o verde da folha. Então é assim que o mundo se manifesta. A consciência, em seu estado autorreferente, sussurra para si mesma e dá criação a todo mundo manifesto. Então é isso que a gente precisa fazer. Ter este pensamento neste nível, a gente se torna co-criador do mundo. Pensamento sutil e poderoso é esse que, a partir desse nível, permite a criação, a manifestação do mundo subjetivo e físico. E aí, esse gráfico, essa imagem mostra justamente isso. Inicialmente, o que existe é um campo absoluto, um vazio, mas um vazio impregnado de possibilidades, de onde inicialmente surge um pensamento muito sutil. Esse campo absoluto é a fonte dos pensamentos. Então, inicialmente, surge um pensamento muito sutil, e quanto mais sutil, mais poderoso é. E ele vai, então, se tornando cada vez mais consciente até aparecer nessa forma mais grosseira da experiência consciente da mente. Quando o cérebro não está purificado o suficiente para perceber o surgimento do pensamento, o que acontece é que durante essas etapas iniciais, o cérebro processa essas etapas do pensamento, mas processa de forma inconsciente. E aí o que a prática regular da meditação transcendental faz? A meditação transcendental não sai daqui, desse nível de experiência consciente, onde a mente está com atividade mais grosseira, mais turbulenta, e através desse procedimento específico que a gente aprendeu, vai conduzindo a mente para estados mais sutis e mais silenciosos, até atingir a transcendência. Então, o propósito maior da prática regular da meditação transcendental é aumentar, é expandir a mente consciente e começar a englobar esses níveis de processamento inconsciente do cérebro. Para então a pessoa poder ter esse pensamento a nível muito sutil, ter consciência, né, do surgimento desse pensamento a nível mais sutil e poder torná-lo, transformá-lo em realidade de uma forma mais acelerada.
Esse foi um trabalho que eu desenvolvi eu fiz meu doutorado na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou doutor em epistemologia. Nem eu, no começo, sabia o que era isso. Quando eu entrei no mestrado para isso, né? Aí chegou uma colega e perguntou: você gosta de epistemologia? Eu disse: caramba, eu não sei nem o que é, eu não posso falar não, né? Já que estou fazendo mestrado disso. Aí não, eu ainda não decidi muito bem a linha de pesquisa que eu vou. Aí eu tive que aprender o que era epistemologia e acabei indo para essa linha, que é estudar os modelos de conhecimento, como que o conhecimento se forma, como que o conhecimento é transmitido. E a minha tese de doutorado foi desenvolver um novo modelo epistemológico para o estudo do insight. Na verdade, é um modelo epistemológico que pode ser usado para estudar qualquer objeto. A minha proposta foi ampliar o paradigma científico, a metodologia científica, que é mais voltada para estudar o objeto. Então, a metodologia científica é uma metodologia referente ao objeto. E eu propus a ampliação dessa metodologia científica para englobar também o paradigma da consciência proposto por Maharishi, que é trazido para nós pelo conhecimento, através do conhecimento védico. Avivando o observador, incluindo o observador nessa metodologia de pesquisa. E aí eu escolhi estudar o insight, porque o insight me resolvia dois problemas. Primeiro, que eu conseguiria estudar melhor o funcionamento cerebral e os benefícios da meditação transcendental relacionados ao funcionamento cerebral e à dinâmica cerebral, que era o que eu gostava. E também conseguiria propor que, para se ter um conhecimento total de qualquer objeto, você precisa considerar esses três aspectos da consciência. Porque se todo conhecimento, tudo que é criado na natureza, surge desse campo fundamental, você precisa incluir os três aspectos da consciência para ter o conhecimento total. Senão você vai ter sempre um conhecimento fragmentado do objeto. Você pode ter assim ser super especialista em conhecer aquele objeto específico. Mas você não vai ter o conhecimento total porque ele não está integrado na base, que se relaciona a esses três aspectos da consciência. E o insight nada mais é do que um pensamento. Só que é um pensamento que existem marcos correlatos fisiológicos determinados. Então ele pode ser estudado cientificamente. Porque a ciência precisa disso, né? A ciência precisa delimitar o objeto de estudo para poder estudar ele com mais profundidade. E aí, nesse meu trabalho, eu desenvolvi justamente essa correlação, mostrando a relação da origem do insight, que eu consegui determinar os marcos fisiológicos, neurofisiológicos, que determinavam a origem do insight, e que eram exatamente os mesmos dos marcos neurofisiológicos do estado de consciência transcendental. Isso nos diz alguma coisa? Que é possível inferir que o insight, que é esse pensamento criativo, está diretamente relacionado ao surgimento deste campo de consciência transcendental. Desse nada, né, que é o campo de consciência transcendental, mas um campo impregnado de possibilidades. Então, esses marcos, a ideia hoje era trazer essa ideia, mas eu vou estar lançando um livro que se chama Olhando para Dentro, Insight, Consciência e Transcendência. Ele vai ser lançado primeiramente lá no Rio de Janeiro, dia 14 de agosto, e lá nesse livro dá todos esses dados, né, de maneira mais específica, mais científica mesmo. Então, mas não é acessível aos leigos, então. Sim, sim. É isso que eu estou falando aqui agora, você está entendendo? Eu estou entendendo só uma parte, mas se vocês estiverem entendendo, tá bom. É acessível a quem quiser comprar esse conhecimento que eu estou trazendo aqui. Mas tá dando toda a fundamentação também. Tá? Vai ser lançado aqui em São Paulo também. Vai também no mês de agosto. Exatamente. E aí explica mais detalhadamente como que eu fiz essa correlação.
E aí um dos gráficos que tem lá, que eu explico também, faço essa correlação do surgimento, pensamento ou insight, aí eu faço essa inferência de que insight é um pensamento, então que o pensamento, qualquer pensamento também deveria surgir desse campo de transcendência. E é o famoso gráfico de bolhas, que todos vocês já devem ter visto várias vezes, né? Estou apresentando aqui esse famoso gráfico de bolhas ao longo do tempo. Então, ao invés dele subir simplesmente na vertical, ele está subindo assim, inclinado. Mas nada mais é do que aquele gráfico de bolhas. Então, o pensamento, ele surgiria desse ponto zero aqui, né? Como um ponto pensamento, desse campo de transcendência, e ele vai, ao longo do tempo, ele vai se tornando cada vez mais consciente, até aparecer de uma forma, na mente consciente, de uma forma que a gente possa atuar sobre ele. Então, inicialmente, como eu já tinha falado, quando a gente não tem esse contato direto com a fonte dos pensamentos, inicialmente o cérebro processa tudo isso, mas de forma inconsciente. Depois subliminar, consciente e consciente. Mas conforme a gente começa a ter uma expansão da mente consciente, então vai desde um estado transcendido até um estado consciente. E aí Maharishi nos traz de uma forma muito simples essa ferramenta que é extremamente poderosa e que traz novamente ao ser humano todo o potencial que ele já tem, sempre teve, simplesmente precisa resgatar e levar isso para a vida diária. Quando a mente consciente se expande para abraçar níveis mais profundos do pensar, a onda de pensamento se torna mais poderosa e resulta em energia adicional e inteligência. Maharishi Mahesh Yogi. Então, acho que com essa frase, Maharishi finaliza muito bem o que eu queria trazer para vocês. E espero que vocês estejam tendo essa experiência na prática de vocês e que na próxima vez vocês possam me dizer: estou a um pensamento de distância da maior experiência da minha vida. Vocês vão pensar e ter a maior experiência da vida de vocês. Ok, gente, muito obrigada.